Tô bem. Então, a gente já está no 15º encontro do nosso estudo. Vamos começar. Então, a gente está estudando a encarnação dos diferentes mundos, né? Então, Kardec está aqui discorrendo, explicando, pedindo aos espíritos como é que é a encarnação dos diferentes mundos. Então, a gente já conversou que a quantidade de planetas só na nossa galáxia, que é o nosso conjunto de estrelas, é imenso, né? A gente já falou sobre isso, que é um número absurdo, que até a nossa mente não consegue abarcar, quiçá todas as galáxias que existem no universo, e todos esses planetas são habitados, né? E tem planetas com todas as condições, tem planetas primitivos, planetas como o nosso, que é de provas e expiações, planetas já regenerados, como a Terra está entrando, aí planetas mais avançados, bons, superiores, todos esses têm. Porque conforme os espíritos vão evoluindo, eles precisam de planetas adaptados à sua evolução, né? Por exemplo, nós tivéssemos que encarnar num corpo primitivo, num mundo primitivo, seria de grande sofrimento para nós. Nós já somos almas mais sensíveis, mais avançadas. Primitivo, para ele encarnar no mundo primitivo, ele é feliz, porque é aquele mundo que ele conhece. Nós não conseguiríamos, porque nós somos muito mais sensíveis, nós já evoluímos muito mais, tá? Então, continuando aqui, a pergunta 177. Então, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todas as pessoas e todas as almas, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo. Então, veja bem, o nosso objetivo é chegarmos à felicidade suprema. E esse mundo não pode dar essa felicidade, né? Jesus já dizia, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque não pode dar. Quer dizer, é uma paz que só lá no mundo mais avançado que se tem. É essa felicidade que nos aguarda. Então, se nós sofremos agora, esse sofrimento vai ter um fim, né? Tem no filme Nosso Lar, eles colocaram uma cena que não está no livro, mas eles colocaram, era uma mulher que o André Luiz atendia gratuitamente, e ele encontrou ela no aeróbus, que é aquele, parece um ônibus que voa, né, que tem lá nessa colônia espiritual, e ele pergunta para ela, e aí, tu melhorou? Ela disse, melhorei, desencarnei, melhorei, né? Então, a gente sempre vai melhorar, sempre vai melhorar. Nem que tenha que desencarnar para isso, mas melhorar a gente vai. Então, a felicidade não é desse mundo, mas é preciso passar por essas dificuldades para que a alma não atrofie, para que a gente possa usufruir dessa felicidade. Ele disse que, então, está pedindo se temos que passar por todos os mundos. Não, não temos. Porque há mundos que estão no mesmo grau de escala evolutiva e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Então, se nós ultrapassarmos o que a Terra tem nos ensinar, não adianta encarnar em outro planeta similar à Terra. Então, tem uma infinidade de planetas no nosso universo que estão no mesmo patamar da Terra, né? Então, lá, outras almas vão evoluindo. E aqui, nós vamos evoluindo. Depois, se nós conseguirmos ultrapassar o que a Terra tem nos ensinar, então nós vamos encarnar num mundo um pouco melhor, tá? Mas a própria Terra, então, já está passando por essa fase de regeneração. Eu, de minha parte, se tiver permissão de encarnar de novo na Terra, nesse mundo regenerado, já vou me dar por feliz. Quando precisar passar por mais uma experiência reencarnatória, né, eu já vou me dar por feliz, tá bom? E diz a 177, então a segunda parte da pergunta 177. Como então explicar a pluralidade dessa existência no mesmo globo? Quer dizer que tem vários, ele está dizendo assim que tem espíritos de todas as elevações, ou de várias elevações, o mais elevado, menos elevado, no mesmo globo. Por exemplo, nós no planeta Terra temos locais bem
concentrados que ainda existem espíritos primitivos lá. Tem uma ilha no continente da Austrália, perto da Austrália, inclusive é protegida por lei, e ela tem a marinha lá que protege, e não é permitido ninguém entrar lá, né? Eles são muito agressivos para defender o seu território e são primitivos. Então, tem esses bolsões, são muito raros, né? De espíritos ainda primitivos, mesmo no planeta Terra. O espírito pode aí se encontrar a cada vez em posições bem diferentes, são para ele outras ocasiões de adquirir experiências. Então, assim, nós temos muitas fases que temos que passar aqui na Terra para adquirir muitas experiências. Às vezes a gente é chefe, outras a gente é subalterno, outras vezes a gente é rico, outras vezes a gente é pobre, outras vezes a gente tem poder, né? Outras vezes não. A alma tem que passar por diversas experiências para poder aprender tudo o que tem para aprender. Tá? Não faz sentido a gente passar sempre exatamente pelas mesmas experiências em todas as encarnações. Mas o que acontece que muitas vezes a gente reprova naquela provação e tem que repetir mais ou menos aquilo porque ou tem alguém assim que a gente não conseguiu se reajustar, por exemplo, e a gente tem que voltar para se reajustar, né? Então isso também acontece. 178. Os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? O espírito pode reencarnar no mundo inferior? Então ele pode, tá? Sim, se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso. Aceito com alegria as dificuldades dessa existência porque lhes oferece um meio de avançar. Vamos pegar, a gente estava conversando do Chico Xavier. Eu tenho convicção que Chico Xavier é um espírito superior. O planeta que o Chico Xavier vive, oriundo, deve ser muito mais avançado que a Terra. Mas ele, como missão, ele encarnou na Terra, porque ele é um dos discípulos mais lúcidos do Cristo. Ele encarnou na Terra para executar a sua missão, né? Então, os espíritos podem encarnar no mundo inferior por missão. Às vezes essa missão é imposta ao espírito, como a gente já falou, por exemplo, os exilados de Capela. Só para relembrar, para quem não sei se alguém não sabe, Capela era um planeta que tem muita similaridade com o nosso planeta Terra. Também é um planeta administrado por Jesus. Esse planeta estava há 10, 7 mil anos atrás, estava passando pelo que a Terra está passando hoje, estava entrando para o mundo de regeneração. E lá haviam espíritos retardatários, inteligentes, que acabavam tomando o poder pela sua inteligência e causando perturbação para o avanço daquele planeta. Sabe quando Jesus diz que os pacíficos herdarão a Terra? O pacífico é aquele que não causa dano ao seu semelhante. Não é perfeito, mas ele intencionalmente não vai causar dano ao seu semelhante. Então não vai ser um político que desvia os recursos, um empresário que explora, um empregado que não faz jus ao seu salário, né? Tem que ser justo dos dois lados. Ele ganha o salário e não faz jus. Ou um empregador que explora o seu funcionário, os dois lados da moeda, né? Todos nós temos obrigações a cumprir. Então, esses que causam perturbação, eles encarnaram aqui na Terra quando a Terra ainda era primitiva. Então, como eu falei, eles eram almas como nós, com essa sensibilidade mais apurada, e para eles é uma causa de sofrimento muito grande. Quando Jesus fala que haverá pranto e ranger de dentes, é isso que ele significa, que essas almas sabem o que vão passar aqui. E o degredo não é para alguns anos, é por milhares de anos.
Então, eles sabem, mas eles vêm com essa missão de quê? Como eles são inteligentes, eles vão inventar a roda, inventar o fogo, inventar as edificações, a tecnologia, e vão ajudar aquele mundo a progredir materialmente. Porque os mundos também têm que progredir materialmente. Todos nós temos dificuldades, mas temos que convir que nós temos uma casa relativamente confortável, que nos abriga do frio abriga do frio da chuva, temos alimento na luta do dia a dia, como a gente falou, né? Ninguém, acredito que está aqui, tem as lutas, mas nós temos uma sociedade que permite uma vida boa, né? Só que esses degradados tinham tudo para inventar. Então, imagino o que eles sentiram. Mas é uma missão para eles, né? Eles iam resgatando os seus erros e auxiliando a Terra a evoluir. Inclusive, o Bezerra de Menezes, que é um espírito que a gente reverencia pela sua grandeza, que desencarnou por 1900, por aí, ele, ele é um capelino. E ele recebeu autorização para retornar à capela, para o planeta de origem dele. Porque é um espírito bom, se tornou bom. E ele pediu para ficar aqui, porque tinha muitos companheiros dele que ainda não conseguiram. Olha só, né? 7.000, 10.000 anos ainda não conseguiram atingir o patamar. Às vezes o espírito é muito teimoso no mal, tá? Por isso que Jesus nos ensinou a humildade. A humildade nos faz galgar mais rápido os degraus da evolução, tá? Ok? Segunda parte da pergunta 178. Isso não pode ocorrer por expiação? Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Então, ele diz assim, que os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Quando estacionam, sua posição é não avançar e ter de recomeçar a existência mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Olha só o que ele está dizendo aqui, que o espírito nunca retrograda, sabe? Toda conquista ele nunca perde. O que acontece? Aquele que é mal e perverso e causa dor ao seu sofrimento, ao seu semelhante, ele tem uma natureza inferior, né? Ele não se permitiu melhorar a sua natureza. Ele tem uma natureza egoísta e orgulhosa. Então ele vai encarnar nesses mundos que são compatíveis com ele. E quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que falharam na sua missão ou em suas provações, né? Então, muitas vêm com provações, falham e tem que retomar, porque senão a alma não avança, né? Então, é importante que ela retome. Então, muitas vezes, tem uma encarnação de reajuste, né? E essas pessoas resolvem não se reajustar, não exercem o perdão, a tolerância, e falham. Aí tem que recomeçar na outra vida, tá? Então, por isso que sempre que nós temos provações, às vezes as provações são vencer as nossas imperfeições também, não só com os outros, né? Eu sou uma pessoa muito insegura, eu tenho que aprender a ser mais seguro. Eu sou uma pessoa impaciente, que não tem paciência com os outros, eu tenho que aprender a paciência pelas provações, né? Tá? Então, Deus que é justo, se nós reprovarmos das provações, temos que repassá-las, tá? Os seres que habitam cada mundo atingiram o mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, há seres mais avançados e menos avançados. Então, aqui ele está só reforçando o que ele já falou, que existem mundos mais avançados e mundos menos avançados. Ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode não ter os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e nas condições do corpo que vai tomar. Olha que interessante, né? A inteligência, que é
é uma conquista da alma, do espírito, né, que é uma das virtudes do espírito. Então, a gente já falou aqui, quando nós vemos uma pessoa que tem muita inteligência e facilidades, não devemos sentir inveja, devemos admirar, porque é um irmão que se esforçou mais, né, porque a inteligência se conquista no esforço, né, não na preguiça. Ele se esforçou e agora ele conquistou essa inteligência a mais, tá? Então, e essa inteligência conquistada, ela não se perde, mas nós, o corpo, nós manifestamos a nossa inteligência através do nosso corpo. Se nós temos um cérebro que não consegue expressar toda a inteligência do espírito, a gente pode achar que essa pessoa não é inteligente. E aqui vem um ensinamento. Quando nós achamos uma pessoa muito simplória, que a gente acha que ela não tem capacidade intelectual, temos que ter cuidado, porque pode ser que por algum motivo ela está passando por essa aprovação. Ela pode ter pedido para nessa vida ser mais simples e receber um cérebro que não comporta a inteligência dela. Pode ser que ela fez mau uso da sua inteligência numa outra vida, usou a inteligência para manipular e causar dano ao seu semelhante, aí recebe um cérebro que não manifesta a sua inteligência. E por que temos que ter cuidado? Porque quando essa pessoa desencarna, e nós também, e a gente vai dizer, nossa, olha só, eu me achava superior, e aquela pessoa simplória é superior a mim em inteligência, tá? Então, isso não quer dizer nada uma pessoa não demonstrar inteligência. Pode ser que ela seja muito mais inteligente do que a gente imagina, tá bom? 181. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpos semelhantes ao nosso? Então, ele diz, ó, tem que ter corpo, possui um corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Então, o espírito precisa agir sobre a matéria e a matéria agir sobre o espírito para aperfeiçoá-lo. Então, todos nos outros planetas, todos têm que ter um corpo, tá? Porém, esse corpo é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza que chegaram os espíritos. Então, tem mundos em que a matéria é mais diáfana, mais leve, embora a gente não a veja, é uma matéria, e os espíritos aí encarnam com um corpo adaptado àquele planeta. E nisso a gente consegue compreender, a gente já comentou aqui, por exemplo, o próprio Kardec entrevistou espíritos que estavam encarnados em Júpiter. É muito improvável que Júpiter, nessa dimensão física, tenha vida lá. Mas, em alguma dimensão de matéria menos densa, tem vida lá e eles encarnam lá, tá? E para vocês terem uma ideia, só como curiosidade, esse espírito revelou que lá eles vivem em média 500 anos. Também desencarnam, encarnam, desencarnam, mas vivem 500 anos, tá? E obviamente que o encarne e o desencarne não é tão problemático como é aqui, né? Que principalmente encarnar aqui é bem difícil, tá? E é isso que diferencia os mundos que devem percorrer, porque há muitas moradas na casa do Pai, do nosso Pai. Lembrem que Jesus falou isso aí? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, muitos graus, muitos degraus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra, outros não sabem nada, né? Então, alguns já têm consciência, outros não. Tá bom? Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Perdão. Nós podemos conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos encontrais. Portanto, não devemos revelar essas coisas a todos, visto que nem todos estão ao alcance de compreendê-la, e isso os perturbaria.
Então, isso é um fato, porque é um problema da nossa linguagem, pessoal. A nossa linguagem é adaptada à nossa vida cotidiana, né? Então, tudo que a gente fala é por causa dos significados que a gente encontra no nosso mundo. Agora, quando a gente tem um mundo mais elevado, é muito difícil para os espíritos explicarem para nós como que é a vida nesse mundo, né? O que a gente sabe é que nesses mundos mais elevados não existem, por exemplo, doenças. Que as doenças aqui é um dos escolhos que nós temos na nossa vida, né? A gente vive rodeado de entes queridos que estão doentes, ou nós mesmos podemos ficar doentes, né? Então, nesses mundos não existe doença. Aqui nós corremos o risco de sofrer alguma violência de algum irmão menos evoluído, né? Podemos sofrer violência. Nesses mundos não existe violência. E nesse mundo não existe dificuldade, todo mundo tem o que precisa. E as pessoas são livres para exercer a sua criatividade, tá? Agora, como são esses mundos, é difícil de a gente compreender. Nos faltam palavras para os espíritos nos explicar. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria torna-se menos densa. Ele não mais se arrasta em sofrimento pela superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de destruírem mutuamente para se alimentar. Isso é uma coisa interessante, né? A gente estava até falando sobre alimentar-se de carne. Ora, aqui os animais, muitos deles se alimentam de carne do animal inferior, a gente sabe disso, e a gente é natural. Mas nesses mundos mais avançados, não existe nem animal que se alimenta de outro animal. Até os animais são mais avançados. E a gente chegou, estava conversando com minha esposa, que tem um movimento, e nós que somos espiritualistas, já começamos a sentir uma necessidade de não consumir carne, porque a gente já começa a respeitar a vida do nosso irmãozinho menor, que é o animal. Agora, temos que ter cuidado, porque nós recebemos um corpo que necessita da proteína animal para a nossa saúde. Temos que fazer estudos e encontrar substitutos para essas proteínas. Temos que ter muito cuidado. Eu estava vendo uma notícia triste que uma mãe acabou, segundo a justiça, matando o filho porque ela era uma vegana radical, que nem sequer cozinhava comida. Nada contra, veganos são maravilhosos e eles têm que tomar certas proteínas sem problema nenhum, mas ela não tomou cuidado com o corpinho da criança que ainda necessitava dessas coisas. Nós não podemos fugir da nossa realidade, mas nós já começamos a ter o desejo de consumir menos carne, né, para respeitar a vida dos nossos irmãos menores, que são os animais. É que quando a gente começa a ter uma vida mais espiritual, a gente começa a querer respeitar todas as vidas do nosso planeta, né? Inclusive o amor pela natureza. Então, nesses mundos, o espírito é mais livre para atingir coisas distantes. Eles têm percepções que são desconhecidas. Ele vê pelos olhos do corpo o que apenas pelo pensamento podemos imaginar. Olha só, ele está descrevendo esses seres superiores, eles enxergam coisas que nós nem podemos imaginar. A mediunidade, aquela capacidade de perceber o mundo espiritual, para eles é uma coisa totalmente natural, né? Eu estava vendo um livro chamado O Marte e os Discos Voadores, que o espírito descreve aquela civilização marciana que está mais avançada que a nossa, mas que está noutra dimensão material. E ele fala lá que, por exemplo, quando nós vamos receber um filho,
ele já entra em comunicação com o ser que vai ser filho deles, antes dele encarnar. E quando o ser desencarna, já se tem notícias do lado de lá, de uma maneira natural, né. Então, quando o planeta é um pouco mais evoluído, a morte não tem o sentido que tem aqui. Primeiro que não tem doenças, né, mas lá a morte já tem outro significado. Aqui a gente sente que o ente querido vai, parece para nunca mais a gente vê-lo, mas lá não, lá é natural. O Chico Xavier revela que o nosso planeta não está longe disso também. É que agora que ele vai entrar no mundo de regeneração, não sei nós aqui, mas talvez nossos filhos, nossos netos, alguém vai desencarnar, é muito tranquilo, eles vão entrar num aparelho e vão ver como é que está o nosso ente querido, como é que ele está acordando lá no mundo espiritual, né. Talvez a gente chegue nesse estágio também, as crianças que vêm, os pais já comecem, antes da encarnação, já comecem a conversar com o futuro reencarnante que será filho deles, né. E porque a gente sabe que tudo é planejado, a gente só não lembra, mas tudo é planejado também, os nossos filhos, normalmente, tá, pessoal? O correto é haver um planejamento, tá? O que que ocorre é que, às vezes, em relações de jovens irresponsáveis, a moça engravida e não havia ali um planejamento. Então, o que que acontece? Vai engravidar, já que vai engravidar, pega um espírito que está perdido por ali, que está precisando de uma reencarnação, e se faz uma coisa apressada e ele encarna. Aí depois só Deus sabe o que vai acontecer. Mas aproveita-se ao momento para esse espírito vir, né? Então, eles têm percepções que a gente nem imagina. Tá, então, é outro motivo que para eles a morte não tem a conotação que tem para nós, que é essa coisa desesperadora, tá? A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões brutais se enfraquecem e o egoísmo dá um lugar a um sentimento fraternal. Então, aquelas paixões, conforme vai evoluindo, elas vão, paixões brutais, né? É, aqueles vícios, aquela sexolatria, aquele busca do prazer desenfreado, aquelas diversões ruidosas, tudo isso aí vai acerenando no espírito e ela vai tendo mais uma paz interior. É desse modo que nos mundos superiores à Terra as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em fazer o mal ao seu semelhante. Que esse é o grande detalhe. Essas almas, embora não sejam perfeitas ainda, elas são sinceras, elas não querem causar dor e sofrimento ao seu semelhante. Então vocês imaginem, só estando a um passo à frente da Terra, como a gente pode ser mais feliz, né? Por exemplo, a gente está num mundo hoje em que a tecnologia facilita muito a nossa vida. Seria tão bom se todo mundo tivesse acesso à alimentação, a vestuário, né, que não tivesse, assim, uma insegurança financeira, que esse é outro tormento para as pessoas, que é a insegurança financeira, por exemplo, perda de emprego, né, que é uma coisa terrível, e pessoas que dependem daquele salário para viver, né. Então, quando a gente vê esses mundos mais elevados, ninguém pensa em fazer o mal, ninguém é egoísta e todo mundo tem o que precisa, tá bom? A intuição que tem do futuro, a segurança de que uma consciência livre de remorsos lhe dá, fazem com que a morte não lhe cause nenhuma apreensão. Por isso, a encaram sem temor e a compreendem como uma simples transformação. Porque o nosso problema é o remorso, é a culpa dos erros cometidos, né? Nesses mundos, eles não têm culpa, porque eles não cometem erros escabrosos.
Eles nunca fizeram nada, pelo menos conscientemente, para causar qualquer dano, qualquer sofrimento aos seus semelhantes. Então imagine a paz que eles sentem, né? Nós mesmos dizemos muitas vezes, eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo, significa não tenho consciência pesada, como a gente diz, de ter feito alguém sofrer, né? E essa é outra fonte de felicidade deles, tá? Porque quando a gente tem o remorso, quando ele bate, amarga muito a nossa vida, tá? A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. Isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às alternâncias e instabilidades que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, mais livre das paixões que o destroem. Esse ainda é um benefício da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Olha que legal, né? Como assim nós vivemos ainda numa encarnação em que temos aqueles vícios tenebrosos, né, e que muitas vezes, numa vida inteira, angariamos inimigos? Deus fez com que a gente tivesse uma vida mais curta para a gente não se comprometer mais. E nesses mundos mais evoluídos, a vida é bem mais longa, né, porque eles podem aproveitar muito melhor. Como eu falei, do planeta Júpiter, que é muito mais avançado que o nosso, eles vivem em média 500 anos. E a morte não tem os horrores que tem aqui, como eu falei, tá? Aliás, isso é interessante porque no estudo de ufologia, naqueles que estudam extraterrestres, já era relatado que alguns extraterrestres diziam: olha, nós vivemos 300 anos, 400 anos de vocês, da Terra. Mostrando que quanto mais evoluído, mais tempo se fica encarnado. Agora, até nós, né, se vocês olharem, na época do Kardec, o tempo médio de vida de uma pessoa não era 50 anos, chegava a 45, 50 anos, a média estava ótima. Aqui a gente chega a 80, 90 anos, quer dizer, a gente está vivendo quase 2 encarnações numa, né? Mas também a gente teve um certo avanço moral e social, pelo menos, tá bom? 183. Ao ir de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância. Então, assim, é natural, quando a gente encarna, passar pela infância. A infância é, em todos os lugares, uma transição necessária, mas não é tão frágil em todos os lugares como entre vós na Terra. Como eu estava falando naquele livro, ah, os discos voadores e o planeta Marte, vou ver se eu tenho ele aqui, é esse aqui, ó. É um livro do Ramatiz, ó, tá? Vamos ver se dá para vocês verem. Ele diz aqui que as crianças lá, elas não têm aquela fragilidade que temos aqui na Terra. Aliás, a gente percebe que as crianças desse milênio, elas já não são tão frágeis como eram as crianças do século passado. A gente diz que elas mais rapidamente aprendem a falar, elas ficam mais, a olhar mais vivaz, né? Por exemplo, a tecnologia dos tablets, eles já saem usando, não sabem nem ler e escrever, mas já saem usando a tecnologia. Então, a gente já percebe um avanço. E no planeta Marte, o interessante é que as crianças com 3 anos já saem viajando pelo planeta para conhecer outras culturas, né, porque eles já têm a capacidade de entendimento. Tá? Então, é fato isso que o Espírito está falando, que a infância, nem nos mundos mais elevados, não é tão frágil como a nossa. O Espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Ele pode escolher? Nem sempre, mas pode pedir e conseguir isso se o merecer, porque os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução. Então, veja bem, olha como é que tem seguidamente isso no Espiritismo, que é o merecimento.
Porque sempre as melhores coisas, espiritualmente falando, só se consegue pelo merecimento. Aquele que não tem merecimento, não, é difícil de conseguir, tá? Para enriquecer isso, para exemplo para vocês, da questão do merecimento, tem no livro Nosso Lar uma parte em que uma mulher vai pedir para o ministro que ela gostaria de auxílio da cidade para visitar os seus filhos na Terra, né? Ela que vive como espírito. E o ministro pergunta para ela o que ela fez lá na colônia Nosso Lar, porque é uma colônia de transição, né, para as pessoas aguardam para encarnar e pouquíssimos para ir para mundos superiores, mas aí todo mundo trabalha. E ele pediu o que ela fez. E ela trocava de trabalho, um porque as pessoas eram difíceis, outro era difícil para ela, e ela não trabalhou, não fez nada. Ele disse, como é que você vem pedir alguma coisa se você não deu nada em troca? E ela não recebeu, porque ela não tinha merecimento. Então, nós temos que ter merecimento. E como é que a gente faz o merecimento? É cumprindo o nosso dever, né? Eu vejo as mães assim, tão exterminadas no sacrifício, nossa, quantos merecimentos que tem. A gente até brinca, né? Construiu, mandou mais tijolos para o céu, quer dizer, criou merecimentos para si. Aí essas pessoas que têm esses merecimentos, chegam lá e dizem, olha, eu gostei daquele planeta, gostaria de ir para lá, encarnar lá, que está numa condição igual ou um pouco melhor que a nossa, e se tiver merecimento, ele pode sim receber a autorização e ir para lá, tá? Mas sempre tem que ter o merecimento. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Quer dizer, no globo, na Terra, por exemplo, sempre vai ser o mesmo? A gente já falou que não, né? Porque nós estamos passando para um mundo de regeneração, né? Não. Os mundos também estão também submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra passará por uma transformação semelhante. Ela será um paraíso quando os homens se tornarem bons. Então, aqueles que não querem ser bons serão retirados, e ela vai se tornar um paraíso, né? As doenças serão eliminadas, a violência, todo mundo terá o necessário, pelo menos, né, para poder exercer a sua criatividade. Tá? É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como as atuais sucederão a outras ainda mais atrasadas. Então, as raças quer dizer que são almas mais evoluídas que encarnam. Ou somos nós que evoluímos, ou outros que virão de outros planetas, tá? Aqui ele fala da lei do progresso, mais adiante a gente vai estudar, que o progresso é uma lei de Deus, que todos estamos submetidos. E quando é uma lei, nós somos obrigados a seguir, compreendem? A lei é assim, tá? Nós temos, por exemplo, a gravidade que nos atrai e sentimos o peso da gravidade. Nós não temos como fugir disso, porque é uma lei. Se eu chutar uma pedra, posso quebrar meu dedão e vai doer muito, porque é uma lei física. Mas existem também as leis morais, que a gente chama. E a, a lei do progresso é uma lei moral. Então tudo progride, mesmo que pareça que pare, não para. Se você olhar, o mundo sempre progrediu. E nós também estamos submetidos a essa lei de progresso. E nós vamos progredir, tá? Quer queira, quer não. Por que que isso Deus fez assim? Para que a gente não fique estagnado, tá? Para que ajude a avançar, porque Deus tem pressa para que a gente seja feliz. Por isso que Deus nos criou para sermos felizes. Vocês acham que Deus gosta do sofrimento que a gente passa aqui? Não, né? É,
Os espíritos superiores têm muita compaixão da nossa dor e nosso sofrimento, mas eles sabem que é necessário. Eu me lembro daquela passagem de Jesus que estava carregando a sua cruz, e veio uma das mulheres e enxugou o rosto dele, né? E ela estava chorando, vendo o Cristo que ela tanto amava sofrendo, né? E ela chorava. E ela dizia: filha, não chores por mim, chore por teus filhos, né? Quer dizer, chore por todos que vivem nesse mundo de dor e sofrimento, né? Olha como é nessa hora de dor ele pensando na gente, né? Então, esse é o progresso que todos estamos submetidos, tá bom? Há mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem apenas como envoltório o perispírito. Então, tem mundos em que não se precisa mais o corpo físico, mesmo sendo ele muito elevado, um mundo assim que a gente já estaria extremamente feliz de estar morando nele, né? Existem esses mundos? Ele disse, sim, há mundos em que o espírito não tem mais corpo material, né? Nesse mundo, até mesmo esse envoltório, o perispírito, que é o corpo espiritual, lembra do perispírito, o corpo espiritual, torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então, o espírito puro, ele só tem um perispírito muito leve, né? E não encarna mais. E o espírito puro não tem mais como errar, né? E o nosso planeta recebeu um espírito puro encarnado, que foi Jesus, o único espírito, desde a formação do nosso planeta, que encarnou aqui foi Jesus, espírito puro. E como agora a gente consegue entender por que que alguns espíritos dizem que Jesus demorou 1000 anos para vir baixando a vibração dele até chegar aqui, outros falam em 4000 anos, não sei qual é o correto, mas o fato é que ele realmente demorou muito tempo, porque como ele tem só um perispírito muito diáfano, ele primeiro tem que começar a adensar aquele perispírito dele, aí depois ele tem que começar a juntar as vibrações inferiores, encarnar de repente num corpo inferior e vir descendo vibratoriamente, assimilando matéria grosseira até chegar no nosso mundo. Então a gente fala que os espíritos dizem que o verdadeiro suplício de Cristo foi essa descida. Porque para subir é fácil, mas ele teve que vir descendo. Mas o interessante é que Jesus, quando ele vinha baixando sua vibração, ele já vinha pregando. Pela sua autoridade moral, ele já vinha pregando o seu evangelho até chegar aqui, tá? Então, esses são os espíritos puros. E a gente vai chegar lá algum dia. E depois, continua-se a evolução, chega a ser um ponto de espírito crístico, e aí você recebe um planeta para administrar como Jesus recebeu, né? O Criador vai colocar nas mãos desse Cristo muitas de suas criaturas para que esse Cristo as leve até Deus, né? Por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele quer dizer, todos vocês estão ligados ao meu coração, e eu vou levar vocês a Deus, que essa é a missão do Cristo, nos levar até Deus, tá bom? Então, a segunda parte da pergunta 186. Disso parece resultar que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e a de espírito puro. Ele está falando assim, existe assim uma fronteira, né? Está aqui, de repente, pá, já passa para a próxima fronteira, né? Então, essa demarcação não existe. A diferença, nesse caso, se desfaz pouco a pouco, tornando-se imperceptível, assim como a noite se desfaz diante dos primeiros clarões da alvorada. Então, tudo que é na evolução do espírito é assim. É como ele diz, né? Quando a noite deixa de ser noite e começa a ser dia, né? Vai
gradualmente, é difícil alguém dizer que aqui começou o dia, né? Então, assim acontece com a evolução do espírito. A gente classifica, mas existe essa gradação, tá? A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Então, o nosso corpo espiritual, que eu gosto de chamar de corpo astral, ele é de matéria astral, tá? Mas, como diz aqui, ela não é a mesma em todos os planetas, que ela não é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste instantaneamente da própria matéria própria de cada um deles, com uma rapidez de um relâmpago. Então, quando o espírito encarna num outro planeta, ele tem que assimilar a matéria astral daquele planeta. Aí o Kardec, obviamente, não desenvolveu mais esse assunto, porque não devia na época, e a gente nota que André Luiz já desenvolveu mais esse assunto. Ocorre que o nosso perispírito, que o Allan Kardec chamava tudo de perispírito, na verdade nós temos vários corpos, tá? E alguns desses corpos a gente leva de um planeta para outro, que seria o corpo mental, tá? E a gente leva. Só que os corpos inferiores a gente assimila no planeta que a gente tem que ir. Tá bom? Por isso que encarnar num planeta não é algo tão simples. Tem que ter uma preparação. Então, eu acredito que aqueles que vieram de Capela para cá passaram por uma adaptação para assimilar a matéria astral da Terra para poder encarnar aqui. E quando nossos degradados, aqueles que não estão perturbando a Terra agora, forem degradados, também vão ter que assimilar a matéria astral daquele planeta. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estar ligados a mais a um mundo do que a outro? Assim, eles estão assim espalhados pelo universo, esses espíritos puros que não precisam mais encarnar, não, eles têm mundos para eles. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a eles, como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em todos os lugares. Então, eles podem se movimentar pelo universo, no mundo astral, a hora que quiserem. Embora eles tenham um planeta que possam dizer que é o lar deles, mas eles não estão ligados. Mais ou menos similar, nós temos a nossa casa, nós vamos trabalhar, né? Nós não vivemos sempre na nossa casa, mas às vezes a gente sai, mas depois retorna, tá? E eles têm, a casa deles são os determinados planetas, mas eles têm o universo para explorar. Vocês já imaginaram como deve ser maravilhoso ser um espírito superior, né? Longe das nossas vicissitudes, e com essa capacidade de frequentar o universo, deve ser maravilhoso. Agora vem a explicação do Kardec. De acordo com os ensinamentos dos espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é onde os habitantes são menos avançados, tanto física quanto moralmente. Aqui ele diz que Marte ainda estaria inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Aqui cabe uma observação, tá? Aqui é o Kardec que está dando uma opinião, e está dando uma controvérsia no Espiritismo, porque aqui ele diz que Marte estaria inferior à Terra, né? Mas muitos relatos espirituais dizem o contrário, que Marte estaria superior. Como eu falei, esse Ramatiz, esse livro, fala que Marte estaria um degrau acima, mas existe a própria mãe do Chico Xavier, ela desencarnada, ela foi levada a Marte e ela fala que Marte é superior, tá? Então, eu resolvo essa aparente contradição, que isso aqui é uma opinião do Kardec, porque ele tirou essa informação de algumas comunicações espirituais, tá? Pode ser que algum espírito deu uma inverdade para ele, mas no caso é uma opinião do Kardec, tá?
Júpiter é muito superior em todos os sentidos. Agora, isso de Júpiter ser superior não tem dúvida. Todos os relatos espirituais falam que o planeta Júpiter, do nosso sistema solar, é o mais evoluído de todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, é sim um lugar de encontro de espíritos superiores, né? Então, obviamente, não dá para ter vida material no Sol, por causa da sua gravidade, mas lá no mundo astral, sim. É um lugar de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a eles por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Então, é o nosso centro do nosso sistema solar, é o Sol. E ali habitam espíritos muito evoluídos, obviamente só no mundo astral, e é por isso que nós compreendemos muito pouco a importância do Sol. Eu não sei vocês, mas os momentos que eu estou mais triste, eu vou pegar Sol e eu começo a ficar mais animado, né? Porque tem essa irradiação mental desses espíritos superiores que se direcionam a nós, né? No Egito Antigo, inclusive, o Sol era considerado divino. Inclusive, a gente sabe, nos países em que as pessoas pegam um pouco Sol, a depressão é mais forte, né? Os psiquiatras, por exemplo, tendem a não retirar remédios para ansiedade e depressão do paciente quando é no inverno, quando tem pouco sol, né? Então, isso prova que o sol tem muita força na nossa vida. A gente sabe também pela biologia que o sol fabrica vitamina D no nosso corpo, que é muito importante para o nosso sistema imunológico. O André Luiz, quando desencarnou, ele viu o sol da cidade nosso lar, e ele achou que aquele sol era maravilhoso. E o mentor dele disse que o homem da Terra não sabe refletir a importância do sol para a nossa vida, né? O sol não só aquece o nosso planeta, porque senão ele congelaria, né? Ele aquece, e a vida aqui na Terra só é possível por causa do sol, né? Ele mantém a água líquida e tal, para que a gente possa ter vida. Mas ele tem elementos mentais também. Então, pessoal, vamos pegar um pouquinho de sol de vez em quando, obviamente cuidando. A gente sabe que a irradiação pode causar câncer de pele, segundo dizem, né? Mas um pouquinho de sol, 10 ou 5 ou 10 minutos, faz muito bem. Enquanto a gente está pegando aquele sol, vamos refletindo nas ondas mentais que esses espíritos estão enviando para nós. Porque se eles são superiores, eles são extremamente amorosos, tá? E não há ninguém que vai ficar privado dessas energias boas que eles enviam para nós, tá bom? Então, o sol é muito mais do que a gente possa imaginar. O volume e a distância que estão ao Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais avançado que a Terra e Saturno menos que Júpiter, porque Vênus está mais próximo que a Terra, né? Então diz que está mais avançado. E Saturno, que está mais longe, é menos avançado. Então ele está dizendo que a distância parece que não tem nada a ver com a, a, a evolução do planeta, né? Tá, então espero que vocês entenderam aquela contradição lá de Marte, tá? Porque isso é muito importante, porque aparece no Espiritismo isso aí, tá? Parece que é uma informação antagônica, mas é uma opinião do Kardec. Só para deixar vocês mais informados, algumas informações extraoficiais que é trazida por Chico Xavier, as pessoas que conviveram com ele. Tem um Geraldinho Lemos Neto, que eu acompanho ele no YouTube, e ele passa muita informação. E olha que curioso, ele diz que existem no nosso sistema solar planetas prisões.
Um deles é que agora não é mais planeta, né? É Plutão. Lembram de Plutão, lá o último planeta no final, que ele não é mais planeta, né? É chamado planeta anão. Nós temos mais próximo ao Sol o planeta, como é que é o nome dele? Planeta, agora me fugiu o nome. E nós temos a Lua, tá? Então o planeta mais próximo do Sol, a Lua e Plutão. E esses planetas não têm habitantes físicos, mas eles são planetas prisões, tá? Olha que interessante, aquelas almas que encarnam e são muito inteligentes, tipo Hitler, não podemos dizer que Hitler não tinha muita capacidade, né? Aquela capacidade de hipnotizar as massas. Ele cometeu atrocidades horrendas no nosso planeta. E ele recebeu uma sentença, sim, né? Uma sentença de ficar preso por 1000 anos em Plutão, tá? Olha que interessante, às vezes as pessoas dizem, nossa, como assim penitenciária? Eu não vejo assim que esteja totalmente em desacordo uma penitenciária espiritual, por quê? Imagine um espírito como esse. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir juntar mais espíritos em torno dele e causar mais perturbação, né? E se a Terra é um dos sistemas mais atrasados e agora vai passar para provas e expiação, vai passar para a regeneração, não tem mais planeta que ele possa perturbar. Então, ele tem que ficar lá por 1000 anos para refletir no que ele fez. Ele tem 1000 anos para se modificar, no isolamento total. E olha só que curioso que o Kardec, que o Chico Xavier também falou. Sabem o Gandhi, o Mahatma Gandhi, aquele que libertou a Índia pela não violência? Ele era totalmente o oposto a Hitler. Inclusive, descobriu-se há pouco tempo cartas que ele escreveu por Hitler para que ele se modificasse. Ele pediu a Jesus a possibilidade de acompanhar Hitler para ajudá-lo a refletir no que ele fez. Porque nós temos que entender que nenhuma das criaturas de Deus será perdida, nem o Hitler, né? Ele vai ter que pagar tudo o que ele fez, né? Vai ter que fazer o movimento oposto, né? Se ele prejudicou, agora ele vai ter que fazer um movimento de ajudar, né? E ele está lá, tá? Então é interessante termos planetas reservados a penitenciárias, né? Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Muitos espíritos que na Terra animaram pessoas conhecidas disseram estar encarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Um desses espíritos foi Mozart. Mozart voltou e disse que estava encarnado em Júpiter. Mozart, aquele da música clássica, né? É admirável ver nesse globo tão avançado homens que, na opinião geral que fazemos deles, não eram reconhecidos como tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que alguns espíritos que habitam Júpiter podem ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que a nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Então, ele diz assim, tem muitos lá que voltaram e dizem, olha, eu estou encarnado em Júpiter, eu já estive na Terra, e não era uma pessoa que se conhecesse, né, que tivesse uma proeminência, tá? Mas é porque ele veio numa missão mais obscura e voltou para Júpiter. Que entre sua existência terrestre e a de Júpiter pode ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. E finalmente que nesse mundo como o nosso há diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode haver a mesma distância como a que separa entre nós o selvagem e o homem civilizado. Então ele diz assim, que esse espírito pode ter galgado por um planeta tipo Marte, que é um pouco superior, depois para outro, e no final foi para Júpiter, tá? Desse modo, o fato de habitar em Júpiter
não quer dizer que estão no mesmo padrão dos seres mais avançados de lá. Da mesma forma que não se está no mesmo padrão de um sábio da universidade só porque reside em Paris. Olha a comparação que ele está fazendo aqui, né? Quem reside em Paris não está no mesmo nível daquele que está na universidade. É a mesma coisa, é a mesma coisa lá no Júpiter, né? Também lá existem gradações. Embora a menor gradação lá é muito superior do que aqui da Terra. As condições de longevidade, que é o tempo que se vive encarnado, não são também as mesmas que na Terra. E por isso não se pode comparar a idade, não dá para comparar. Um espírito evocado desencarnado há alguns anos disse estar encarnado há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Além do mais, o modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos lá com muito mais rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Olha, ele está encarnado no tempo nosso 6 meses lá, mas ele já tem a maturidade de uma pessoa de 30 anos. Essa questão do tempo, a passagem do tempo é muito curiosa, tá? Porque nós sentimos a passagem do tempo de uma forma, mas muitos espíritos falam que a passagem do tempo noutras camadas evolutivas é muito diferente. Me parece que quanto mais evoluído, mais rápido eles agem, né? Parece ter uma lógica nisso, porque como nós vivemos numa matéria mais densa, para nós a gente anda mais devagar, assim, a gente é mais tartaruga, né? E eles, como estão nesses mundos mais elevados, para eles as coisas são muito mais rápidas, muito mais ágeis, tá? Para nós, aqui também acontece isso. Quando a gente é jovem, né, as coisas, a gente sente o tempo passar mais devagar porque nossa mente é mais ágil e abarca mais as coisas e dá a impressão que as coisas demoram a passar. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso cérebro vai perdendo aquela capacidade, a gente tem uma dificuldade de assimilar tudo que está ao nosso redor e a gente tem a impressão que o tempo se escoa mais lentamente. Então, existem mundos que estão tão avançados que as coisas lá, os eventos acontecem mais rápido. Tá? E essa questão do tempo é uma questão bem complicada para a gente compreender. Uma hora dessa a gente pode até conversar, porque eu estudo bastante a questão do tempo. Tá? Muitas respostas semelhantes nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos na Terra um grande número de animais adquirirem em poucos meses seu desenvolvimento normal? Por que não podia ocorrer o mesmo com os habitantes de outras esferas? Não temos, por outro lado, que o desenvolvimento adquirido pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser apenas uma espécie de infância comparado ao que deve alcançar. Então, diz assim, será que o que nós chamamos de maturidade ainda é infância, perante o que a gente pode alcançar? Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade e crer que fora o homem, nada mais é possível a Deus. É que nós temos a tendência a querer comparar tudo conosco, né? Mas, na verdade, não somos ponto de comparação para nada, tá? Aliás, essa questão da infância, para nós, uma criança está na infância, mas nós, perante os espíritos superiores, eles nos chamam de crianças também, crianças espirituais. Quantos problemas imaginários que nós enfrentamos e os espíritos superiores nos olham, essas pequenezas que a gente faz, eles nos olham com aqueles olhar de quem olha para uma criança, né? Diz assim, ó, ele é uma pessoa que ainda não evoluiu, é uma criança espiritual, tá? É importante a gente saber isso, porque a gente sempre tem que crescer. E a gente nota que também nós, quando nós passamos por uma dificuldade, eu estava até refletindo hoje,
que eu passei por certas dificuldades e eu sinto que eu estou mais forte, que eu estou mais amadurecido, né? E o que que é isso? É a dificuldade que amadurece. Eu já vi pessoas que tiveram câncer e depois se curaram, e essa pessoa diz: "A melhor coisa que me aconteceu na vida é ter tido um câncer". O que significa isso? A pessoa passou por aquele sofrimento, aquela dúvida, aquela insegurança, né, às vezes o tratamento também, e ela amadureceu, né. Então, nós temos que aprender a tirar proveito de tudo que nos acontece. Quando nos acontece uma dificuldade e que nós a superamos, nós amadurecemos. Deixamos de ser aquela criança espiritual que nós somos muitas vezes, tá? Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades, né? Não, o espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, o espírito tem somente uma existência instintiva e mal tem consciência de si mesmo e seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, ele está falando da formação do espírito, da nossa formação. Então, vamos recapitular. A gente tinha o princípio inteligente, que foi vivendo no mundo físico. Então, quando nós vemos um animal, é o princípio inteligente que está evoluindo. Então, de um animal inferior, ele vai evoluindo e esse princípio inteligente vai encarnar num animal superior. Vai chegar num momento que ele vai encarnar no reino nominal, que isso não acontece na Terra. Aí, quando o princípio inteligente encarna no reino nominal, ele começa a ser espírito, ele começa a vislumbrar, a sentir que ele existe, tá? E ali começa a nascer, ele vive mais a vida instintiva. Mas aos poucos ele vai compreendendo o bem e o mal e tomando decisões. É aí que ele começa a errar. Aí que começa a sofrer as consequências dos seus erros e começa a progredir. Mas aí também existe uma infância. O espírito lá no começo, ele não tem inteligência. Ele vai, aos poucos, adquirindo essa inteligência. E como é que se adquire a inteligência? Usando ela, né? Resolvendo os problemas que acontecem. Por isso que quando as coisas nos aparecem na vida, escolhas difíceis, vamos agradecer a Deus. A gente está desenvolvendo a inteligência. Se a gente escolheu corretamente, a gente aprende que aquilo é o caminho correto, é um aprendizado. Se a gente escolheu errado, vamos ter consequências e também aprendemos que esse é o caminho errado. De qualquer forma, a gente aprende, tá? Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Ele quer dizer, na primeira encarnação no reino nominal, no reino humano, tá? Que lá como um ser primitivo, né? É o estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha e a alma ensaia para a vida. Então, lá no começo animal, é como se fosse a nossa infância. É curioso que nós, quando encarnamos, nós meio que repetimos a nossa jornada espiritual. Vocês já repararam nisso? Olha bem, quando nós encarnamos, nós passamos pela infância. E nós, como espírito, lá atrás, passamos pela infância espiritual. Uma criança, ela não tem conhecimento do bem e do mal. Lá atrás, nós não tínhamos conhecimento do bem e do mal. Nós vamos aos poucos despertando em nós a moralidade. É a mesma coisa a nossa infância. Então, nós vamos recapitulando, né, essa vida espiritual num ciclo de uma encarnação. Tá? Então, toda encarnação a gente repete esse ciclo. Curioso, né? Quer dizer, até tem um ditado que diz assim, que no universo os ciclos se repetem. Nós temos o ciclo de nascimento, vida e morte na nossa vida, qualquer ser vivo aqui é assim. O nosso planeta também vai passar por isso. Ele teve um início, ele está vivendo, vai viver mais lá por 2, 3, 4 bilhões de anos, não precisa se preocupar,
mas ele também vai ser destruído pela lei da destruição, que é uma lei de Deus também, tá? Então, tudo nesse universo tem um ciclo que se repete até o nosso planeta, o nosso sistema solar também vai ter seu ciclo. As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância, de infância relativa, são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões. O que ele está dizendo? Porque na época do Kardec tinha muito essa questão do indígena, né? Hoje o indígena está mais civilizado, então são poucas aqueles selvagens mesmo que estão separados, deve ter, mas são poucos, tá? Mas ele está dizendo, não são aqueles primitivos lá que recém começaram a escala humana, não. Eles já percorreram um caminho, porque eles já têm paixões, então eles já percorreram o caminho dentro da escala humana. E as paixões são, então, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Vejam bem, pessoal, a paixão, que é aquela vontade de fazer as coisas, de ter as coisas, a busca de prazer, não é uma coisa ruim, porque ela faz o mundo avançar, principalmente a alma adquirir inteligência, né? Porque como nós temos as paixões, nós procuramos satisfazê-las e vai desenvolvendo a inteligência. O problema aqui que acontece no mundo atual é que nós já somos seres mais evoluídos intelectualmente e normalmente o homem do mundo não quer controlar suas paixões. As paixões são como um cavalo que puxa a carroça, tá? São necessárias para nos fazer avançar. Quem de nós não quer uma vida melhor, né? Mas a gente tem princípios para adquirir essa vida melhor. Por isso que as paixões têm que ser controladas. Então, diz assim, de desenvolvimento sim, mas não necessariamente de perfeição. As paixões são sinal de atividade e da consciência do eu, visto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe, né? Então, que o selvagem não é um espírito primitivo, que não é uma alma primitiva. Ela já percorreu um caminho dentro da escala humana, porque como ela tem essa paixão, é um sinal da atividade da consciência do eu. Porque existe um momento para que o princípio inteligente vai se tornando um ser primitivo, existe um momento que ele começa a ter consciência que existe. Todos vocês, todos nós, sentimos que eu existo, tá? Mas nem sempre foi assim. Tem um momento que a gente começou a perceber que existe. Eu consigo falar de mim mesmo, tá? E essa consciência de Deus significa que esse homem que nós chamamos de selvagem já percorreu um pouquinho da escala primitiva. Então, não é o ser primitivo que fala aqui. Nós não temos seres primitivos, humanos primitivos aqui na Terra, tá? Então, um comentário do Kardec. A vida no espírito em seu conjunto passa pelas mesmas fases que vemos na vida corporal. Gradualmente passa do estado de embrião ao da infância para atingir no decurso de uma sucessão de períodos o de adulto. Ele fala assim, então, que os povos é como um ser humano, ele também tem a sua infância e chega na sua maturidade. No decurso de uma sucessão de períodos, o de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude, isto é, a velhice extrema como na vida corporal. Essa vida que teve como começo não terá fim. Precisa de um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento complexo. E o seu progresso se realiza não somente num único mundo, nós passamos por vários mundos. Então, nós passamos por vários mundos para progredir. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, e cada uma delas é uma ocasião para o seu progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias
em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e instrução. Mas da mesma forma que na vida do homem há dias que não trazem nenhum proveito, também na do espírito há existências corporais sem resultado, por não ter se sabido aproveitar. Então, aqui mais uma vez, o Kardec dizendo, ó, muitas pessoas não sabem aproveitar o tempo da encarnação, tá? Então é isso aí, né? Comparando que nem todos os dias tem proveito e nem todas as encarnações têm bom proveito também. Pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro sem passar por graus intermediários? Quer dizer assim, por um esforço inaudito, eu pego, começo na infância e já me torno um espírito puro? Né? Se não, não tem essa possibilidade, porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que nem sequer pode compreender. Existem qualidades no espírito superior que nós não temos nem como compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporta a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é a perfeição absoluta. Porque o que nós consideramos perfeição aqui na Terra ainda é imperfeito para o espírito puro. Da mesma forma que uma criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de alcançar a idade madura. E um doente tem que passar pelo estado de convalescença antes de recuperar a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escada. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis se tornam as provas futuras. Então, nós precisamos de muitas encarnações, mas a quantidade pode aumentar de encarnações necessárias se nós estagnarmos, né? Aqui, como eu falou da jornada perdida, e a gente não aproveitar. Então, alguns irmãos nossos fazem uma quantidade de encarnações e já estão bem mais elevados. Outros, não, tá? E aqui também fala outra coisa que a gente já comentou, que é muito importante ter para nós, que é a alma, o espírito evolui com duas asas. A asa da inteligência, da racionalidade, do entendimento, e a asa da moralidade, tá? Então, um espírito superior, por exemplo, ele é sábio e bom. Ele agregou em si as duas coisas, tá? O homem pode, pelo menos, assegurar nessa vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Eu posso, pelo menos aqui, na próxima vida, ter uma vida menos amarga e menos triste? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então, como os espíritos nos ensinam, a próxima encarnação nós preparamos nesta aqui, né? Se a gente quer ter uma encarnação mais suave, vamos preparar nessa aqui. Começando não levando culpas por ter prejudicado alguém. Não levar culpa por não ter aproveitado o tempo que a gente aqui estava, porque isso também gera culpa. O Chico Xavier diz que muitos espíritos se sentem culpados no mundo espiritual após o desencarne por não terem aproveitado o tempo em que estiveram aqui. Não ocuparam o seu tempo, viveram na ociosidade e não se aprofundaram em nada. Porque o nosso problema é não querer se aprofundar nas coisas. É por isso que não é fácil para quem quer ser espírita. Espírita, se podemos chamar de religião, eu acho uma das mais difíceis, porque tem que se estudar muito, né, e refletir muito. Mas a gente se aprofunda. E essa profundidade de entendimento a gente leva com a gente, vai nos ajudar a construir a felicidade futura. Então, não é só questão de não fazer o bem, não deixar de fazer o mal, é fazer o bem também, né? E aproveitar o dia e progredir. Um homem numa futura existência pode descer mais baixo que a atual? Pode descer abaixo,
Na posição social, sim, e é muito comum aquele que exagera no seu poder, por exemplo, ele vai vir como subalterno. É muito comum aos escravagistas que possuíam escravos, depois encarnavam como escravos, iam sofrer na pele o que eles fizeram. Então, como espírito, eles não retrogradavam. A inteligência, tudo que conquistaram vai permanecer, mas a posição social não, né? E para eles foi um grande sofrimento, tá? A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar um corpo de um perverso? Essa é uma pergunta interessante. Nessa vida, um homem de bem, ele pode, na próxima vida, ser um homem de mal? Porque a alma que é boa. Se não, porque ninguém regride. Então, é impossível uma pessoa de bem encarnar uma pessoa má. Agora, temos que cuidar o verniz social, tá, pessoal? Que parecer ser bom e ser bom são duas coisas diferentes. Tem pessoas que gostam de parecerem boas e fazem coisas condenáveis em segredo, né? Então, não é um verniz social. Estamos falando aqui da pessoa verdadeiramente boa, tá? Que é aquela pessoa que é boa mesmo quando ninguém está vendo. E quando ninguém está vendo é que se revela quem somos, não é? Maria Weber, pode falar. Eu teria uma dúvida, assim, né, Uhum, Luciano? claro, Aquela pessoa que foi ruim, que a gente escutou histórias, assim, também de sim. antigamente, que foi ruim para Uhum, os filhos, foi ruim para a mulher, mas que lá no leito de morte dela, ela uhum, pede desculpa, se arrepende, e sim. aí tinha aquele reencontro que ela estava só esperando, Uhum, talvez, daquele uhum, parente, ou aquele filho, que era o que ela mais odiava. Isso é sim. certo. Esse espírito, mesmo assim, ele vai ter que voltar nessa vida e vai ter que ser uma pessoa que nem ali vai ser, Uhum, pode ser até inferior no sim, corpo, sim. né? Perfeito. Muito bem, Maria, bem observado. Aí a pessoa se arrepende no leito de morte, supondo que é um arrependimento verdadeiro, tá? Porque é muito fácil se arrepender porque a gente está numa situação muito difícil. E quando melhora, se desarrepende, compreende? Então vamos supor que é um arrependimento verdadeiro, que a gente diz que a alma deseja ardentemente retornar ao bem. Ela não tem uma expiação imposta para ela, mas ela como que compreende isso e se sente tão culpada, ela pede para passar. Vamos supor que era um escravagista, tá? Não existe mais hoje, pelo menos que a gente saiba, ele escravizava. E no fim da vida ele compreendeu que ele cometeu um erro terrível. Ele compreendeu que ninguém tem o direito de escravizar ninguém. Ele se arrependeu de verdade e desejou retornar ao bem. Ele vai pedir no mundo espiritual para vir como um escravo, né? Normalmente isso que acontece. Ele vai pedir. Em outros, como a pessoa não se arrepende, para o bem dela é imposta a existência como escravo. Aí quando eles encarnam, eles têm uma diferença, esses dois. Um é um escravo, aquele primeiro que se arrependeu de verdade, é um escravo que não é revoltado, que é resignado, porque no fundo ele sente que foi ele que pediu. O outro vai ser um escravo extremamente revoltado, entende? Essa é a grande diferença. É por isso que nós vemos pessoas com expiações, quer dizer, com grandes sofrimentos e felizes, porque elas sentem que receberam uma oportunidade, tá? Então, elas receberam, elas pediram a expiação e elas estão felizes. Outras que são impostas para benefício deles, aí eles se sentem mais revoltados, tá? Não sei se eu respondi, Maria. Sim, entendi bem. Eu vou acrescentar assim, eu tenho uma amiga que Uhum, o marido dela tem um irmão gêmeo. uhum, E esse rapaz, enfim, ele sempre teve com problema com drogas, assim, uhum, roubava a família uhum. e tudo. E essa minha amiga, ela, por um tempo, ela ficou revoltada porque a própria mãe dele sempre ia atrás dele e procurava o filho de volta para dentro de casa.
Sim. E ela não entendia por que que a mãe passava a mão em cima da cabeça do filho, mesmo o filho Uhum. roubando, se Uhum. drogando, sabendo que aquilo lá era por mal. Ela não Uhum. entendia. Então, agora eu acho que essa mãe pediu para passar por essa expiação, né? Para Isso, fortalecer o amor dela pelo filho, isso, mesmo o isso, filho isso aí. sofrendo tudo isso, né? Isso aí. Sabe, Maria, às vezes a gente fica cego pelo amor, né? Que às vezes a gente teria que ser um pouco mais enérgico com as pessoas que a gente ama, tá? E às vezes o excesso de amor também prejudica, né? Não que deva abandonar, mas é uma expiação, na verdade para ela é uma provação. Por que que é uma provação? Porque ela poderia abandonar tudo, deixar ele se virar, né? Mas ela é uma provação que ela assumiu, porque ela ama essa criatura, tá? E pode ser também que ela, numa outra vida, ela contribuiu para essa criatura não se libertar do vício. É possível isso também. E ela, se sentindo culpada, quis vir como uma mãe para recuperar o seu filho, tá? E geralmente para ajudar, a gente tem que ser bom e não bonzinho. Sabe a diferença, né? Bonzinho, aquele que faz todas as vontades, mas não necessariamente ajuda. Ajuda aquele que é bom, né? A gente diz que o Chico Xavier era bom, porque ele era enérgico no que ele pedia, tá? Ok, Maria? Ok, ok, entendido. Beleza, então. Opa, já passamos aí. Então, e aqui, ó, então, o homem, só para concluir essa lâmina, então, o homem de bem não tem como regredir, se ele é um homem de bem de verdade. Agora, o que a Maria pediu aqui, a alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Sim, se houver arrependimento, então, o que então é uma recompensa. Então, se houver arrependimento, pode se tornar um homem de bem, tá? E sabe esses homens de bem que a gente fala aqui? Vocês já viram aquelas pessoas que são honestas e um monte de gente passa elas para trás e eles continuam sendo honestos, né? Por quê? Eles pediram para passar por essa aprovação, de enfrentar a dificuldade de serem enganados, porque possivelmente tenham feito isso para outras pessoas, mas também para demonstrar que eles, para eles mesmos, provar para eles mesmos que eles estão realmente arrependidos e não querem mais fazer isso, tá? Tudo está certo nas leis de Deus, tá bom, pessoal?